Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e hoje vamos falar sobre Sócrates, mais concretamente sobre Sócrates e os sofistas. Mas antes de abordarmos diretamente, não é? Já sabem como é que isto se caracteriza, temos que proludiar um pouco sobre o contexto e sobre os exercícios todos de refletir minimamente sobre como terá sido viver nestas épocas e como terá sido, como é que surgiu de semelhante propriedade intelectual que foi tão preponderante para a história da humanidade. E não só, obviamente que não é só preponderante para a história da filosofia ocidental, mas mesmo para a humanidade em si, de tão revolucionário que foi, e até pela própria martirização que vamos analisar mais para a frente, que tem um paralelismo muito grande até com a própria cultura cristã. Mas a verdade é que gostava de propor este exercício, não é, de imaginação, de reflexão, porque eu também me coloco muitas vezes nesse tipo de contexto, mesmo concretamente agora sobre os tempos que nós vivemos atualmente, que isto é uma dúvida que eu tenho sempre, não é, e isto de certa forma já foi retratado cinematograficamente em muitos exercícios no cinema, mais concretamente. Eu digo isto porque estou-me a recordar imediatamente daquele filme do Woody Allen, que era o Meia-Noite em Paris, em que a personagem principal tem sempre esta cena de, ele diz abertamente aos seus amigos e contemporâneos: pá, eu gostava de ter vivido nos anos 20 em Paris e não sei o quê, e depois tipo, e claro, como o Woody Allen faz este exercício, ele depois volta atrás no tempo e depois vem a conhecer as pessoas dos anos 20 e essas pessoas também dizem: eu gostava de ver a Era Dourada do Renascimento. Ou seja, ele já estava tipo a fantasiar, não é, por viver enclausurado neste novo milénio e tal, ele já fantasiava sobre a Belle Époque, os anos 20 de França, e quando foi consultar esses anos 20, eles próprios também invejavam a altura do Renascimento, do Pascal, isso tudo. Ou seja, parece que é um bocado quase patológico intelectualmente as pessoas invejarem ou cobiçarem idades anteriores, e aí é que me leva essa questão, este exercício que eu proponho, que é: sabemos nós se estamos a viver numa era dourada, ou pelo menos nessa tal conceptualização de La Belle Époque e da Golden Age? Será que nós sabemos que hoje em dia, tipo, a nossa era é isso? Quer dizer, nós efetivamente somos bastante frutíferos em tecnologia e somos altamente prósperos no que toca a crescimento de inovação e criatividade tecnológica, mais concretamente, porque evidentemente estamos polarizados politicamente, portanto não digo necessariamente que isso seja algo que alguém venha a invejar, mas pelo menos estes avanços tão progressivos, o desapego e apego à tecnologia tão constantes neste tipo de exercício de alterações pressurosas, será que os historiadores no futuro vão olhar para trás e pensar: ei, que bela época que era essa, a década de 20 dos anos 2000, que coisa fantástica e tal? Eu digo isto, e havia até um documentário na National Geographic que era os loucos anos 80 ou os anos 90, e eu sentia-me quase nostálgico a ver aquilo, e dizem que a década de 90 foi a última grande década, mas pronto, será que sabem que estamos numa era dourada? Será que nós eventualmente poderíamos ficar a saber? Pois a verdade é que eu faço, ou pelo menos eu proponho este exercício naturalmente, porque agora queria prolongar e estender um pouco para dar assim uma sequência, porque a verdade é que tenta-te imaginar como um cidadão de Atenas no século V a.C., né? A cidade estava claramente num período de auge, um período de prosperidade tremenda, e isto é o que mais perto nós podemos dizer, ou pelo menos conceptualizar isso que é uma época bela ou era dourada, porque eles efetivamente estavam, nem que seja pelo simples facto que a responsável de toda esta organização era um grande estadista que ainda hoje é bastante reputado, porque era um dos estadistas super empenhado em cultura, que era o Péricles, e ele dava à cultura e filosofia, dava-lhes grande preponderância, era tremendamente significativo para o desenvolvimento da cidade. Ele construía monumentos, ele julgava que crescer em volta do belo era verdadeiramente inspirador. Aliás, isto veio mesmo a lembrar, até veio a inspirar os mecenas em Florença e em Veneza, não é? Esta própria ideia de que as coisas têm que ser belas para inspirar o bom e o comportamento virtuoso. Pronto, é desta ideia do Péricles, em que ele era capaz a despesa pública, não é, dele, e o controle orçamental que ele fazia de Atenas, do Estado de Atenas, era precisamente com o intuito de construir mais uns monumentos, de construir mais umas coisas belas, a organizar ali umas peças de teatro com o Sófocles, não é? Ele fazia
fazia muito disto. E isto naturalmente provocava muita afluência. Atenas era o sítio, era o centro de tudo, era para lá que toda a gente gostava de ir. E era impressionante, tipo, todo aquele desenvolvimento. Era efetivamente uma época dourada. Tanto é que os atenienses tinham uma sociedade democrática na altura. Obviamente que era uma democracia com alguma imaturidade comparativamente àquela que nós fomos trabalhando desde os finais de século XVIII, né? Desde a Revolução Francesa, que é aí que começa a grande primeira onda democrática, por assim dizer. Mas a verdade é que já tinham uma sociedade democrática. Naturalmente que tinham algumas particularidades, nem que seja o simples facto de que apenas tinham o direito de participar homens com terras, e tinham que ser maiores de 19 anos e filhos de pais atenienses. Depois esta lei mudou, já tinham que ser filhos de pai e mãe, mas obviamente que escravos, mulheres e estrangeiros não podiam participar nas instituições democráticas, mas de qualquer forma já era tipo, já era uma sociedade democrática, já estavam aqui estes valores da democracia, né? A democracia do povo, não é? Pelo povo. E a liberdade e a igualdade constituíam precisamente a essência desta democracia. E é por isso que eu digo com alguma assertividade que efetivamente isto era uma era dourada, até pela ambição na propriedade política e intelectual que caracterizava esta época. Era suficiente para constituir uma tremenda vaidade, não é? E esta democracia expressava-se através de três princípios básicos que remontam a esta sociedade democrática, mas que também vale a pena fazer referência aqui, que nomeadamente a isocracia, isto é, igual poder político, que depois se estende para isonomia, que é igualdade perante a lei, e finalmente a iseguria. Interessa-me falar mais concretamente deste terceiro, de iseguria, que está relacionado com a liberdade de falar. Ou seja, quando ela é igual para todos. E, noutras palavras, existe iseguria onde todos têm a mesma liberdade para se pronunciarem. É isto. E eu queria falar mais concretamente sobre um dos três alicerces, não é? Assim é que é, um dos três alicerces desta sociedade democrática, porque efetivamente os gregos adoravam falar, adoravam ter um argumento, adoravam discutir, adoravam os julgamentos eram assim obras cerimoniosas em que as pessoas defendiam o dom da oratória, o dom da palavra, o dom da retórica. Isto, aliás, eu próprio, quando imagino que eram os antigos gregos, eu gravito muito à volta desta ideia no meu imaginário, que era isto que eles faziam, era falar e defender com o dom da oratória, a teatralidade, aquela componente performativa, tipo, a conversar e a usar. Eu, pelo menos, imagino muito disso, naturalmente. Então eles adoravam um bom argumento e o seu sistema jurídico, os tribunais e tudo o que se passava. Mas a linguagem e o pensamento crítico, naturalmente, que não eram para todos, não é? E ainda estava a maturar. Portanto, muito dificilmente qualquer pessoa, ou pelo menos as pessoas mais da plebe, ou mesmo as pessoas que não tinham essa conotação ou que não eram proprietários de terras e que, por isso, consequentemente, não poderiam participar democraticamente, a verdade é que a maior parte das pessoas não tinha a possibilidade, ou pelo menos os estudos e a formação, para efetivamente conseguir providenciar, assim, essa oratória e essa retórica, ou se defender em público, caso eventualmente houvesse essa necessidade de se defender juridicamente. Eles naturalmente que não tinham essa possibilidade. E isto, obviamente, que precisamente por haver uma escassez relativamente a esta capacidade e esta espécie de talento didata, criou ali um vácuozito que naturalmente que teria que ser explorado, não é? Alguém tinha que ter algum interesse em ensinar estas coisas. E aí, com este intuito, que surge uma espécie de uma indústria de filósofos que eram os sofistas, ou a escola sofística. E os sofistas eram basicamente grupos de pensadores na Grécia Antiga que viajavam de cidade em cidade, estão a ver, tipo, os gajos andavam assim de cidade a cidade e realizavam discursos públicos onde eles, com aquele jeito floreado e aquela eloquência, aquela fluência, eles atraíam os estudantes e desses estudantes, né, cobravam as tais taxas para lhes oferecer educação. E ofereciam-lhes educação em praticamente tudo aquilo que eles eventualmente quisessem ser adestrados ou educados. Ou seja, imagina que eles querem aprender a tocar harpa, não é? Eu digo harpa porque parte do pressuposto que era um instrumento ainda minimamente popular, agora já não é tanto, já é um bocado elitista demais, mas, por exemplo, uma harpa, assim, a fazer referência à Apolo e tal, ou um instrumento musical, ou eventualmente quisessem saber um pouco de retórica, principalmente retórica, era basicamente esta ideia de discurso que eles eram capazes de providenciar. Ou seja,
os sofistas contrariavam um pouco aquela origem terminológica da palavra, como nós vimos, não é? Da filosofia, que é o amor pela sabedoria. Os sofistas não tinham propriamente amor envolvido neste tipo de ações, não é? Eles eram escolas móveis que ensinavam o que as pessoas quisessem pelo preço certo. Era basicamente capitalizavam, industrializavam um bocadinho o negócio do conhecimento, por assim dizer. Já que não havia educação, que antes não havia propriamente escolas públicas, nem havia propriamente esta ideia de educar as crianças, só quem tinha posse é que efetivamente conseguia pôr. Quem não tinha posse, naturalmente que exigia aos seus filhos serem o prolongamento dos seus pais, e isto é impressionante, mas isto até aos anos 70 era um pouco assim. Foram os Beatles que vieram a contrariar um bocado disto, mas os filhos estiveram sempre um bocado encarcerados e destinados a dar a continuidade ao legado do pai, não é? Se o pai fosse marceneiro, seria também, era um pouco por aí. Então os sofistas acabavam por dar essa educação, é quase os primórdios da educação, de uma certa maneira um bocado irónica. E o facto de ganharem dinheiro com este tipo de serviços, obviamente e consequentemente que fez com que as pessoas não gostassem muito deles, não é? Existem variadas personalidades filosóficas, desde Aristóteles, Platão e muitos outros, que são ácidos na sua crítica relativamente aos sofistas. Aliás, o Aristóteles deixa isso muito bem claro no livro publicado, nomeadamente as Refutações Sofísticas, e Platão também tem um dos sofistas, ou seja, em que são quase diretos, são quase ensaios ou livros, não é ensaios seguramente, porque ensaios não havia na altura, mas eram livros onde se direcionam imediatamente e frontalmente a esta propriedade intelectual dos sofistas e aquilo que os caracteriza, e claramente eram evidentes na crítica, na falta de objetividade, no interesse unicamente de lucrar, um pouco nesta ideia de exploração. E nessas refutações sofísticas ele insinua mesmo que os sofistas eram negociantes de uma sabedoria que não era real. E as promessas dos sofistas, naturalmente, que era assim que eles se apresentavam, com a capacidade e a prometer que eventualmente iriam ensinar isto, iriam ensinar aquilo, também sofreram ataques veementes por parte de outros filósofos, e neles era expresso que todo o cidadão que pudesse pagar poderia aprender uma técnica de argumentação para as suas teses e ponto de vista, tornando-se assim um orador eficaz. Isto era basicamente o flyer dos sofistas, era isto que eles podiam ver. Venham, vocês vão aprender técnicas para persuadir as pessoas que eventualmente vos estão a ouvir sobre o vosso ponto de vista, aprendam a falar, era basicamente isto, não é? Mas segundo o Platão, arate é um termo grego que diz a excelência, a arte da excelência, nunca pode ser ensinada. Assim, os filósofos, na sua eterna busca pelo conhecimento, têm forte desconfiança com este método de ensino. Isto era basicamente a crítica mais contundente possível que se podia dar, era que efetivamente eles não ensinavam nada. Eles simplesmente ensinavam uma espécie de subterfúgios para ganhar eventuais argumentos em tribunal, ou casos em que eram culpados e se conseguirem lembrar. E lá está, eles ensinavam até aquele tipo de técnicas que ainda são muito comuns atualmente, que é tipo desacreditar as fontes, dizer que aquilo, questionar ali um pouco, ou seja, muitos, é um bocado o paralelismo mais imediato, pelo menos no que toca à modernidade, é um pouco aquele tipo de advogado, não é? Aquele advogado tipo o Better Call Saul, o Better Call Saul do Breaking Bad e tal, aquele advogado que consegue pelos meandros da lei e tal, conseguir ilibar as pessoas. Pronto, era um pouco o que os sofistas faziam, ou pelo menos o interesse deles. E um dos sofistas mais conhecidos era o Górgias. Eu penso que estou a dizer bem, o Górgias. Os escritos do Górgias são tanto retóricos como performativos. Lá está. O autor, não é? O Górgias, faz um grande esforço para exibir a sua habilidade de fortalecer uma posição argumentativa completamente absurda. E é interessante que nesse livro, ou pelo menos nos escritos dele, naquilo que ele foi colecionando, ou seja, ele defende pontos de vista que eram impopulares, paradoxais e até mesmo absurdos, não é? E depois a natureza performativa dos seus escritos é exemplificada pela maneira com que ele aborda cada argumento, não é? Com aqueles estratagemas estilísticos, como a paródia, a figuração artificial e a teatralidade. Vocês estão a imaginar mais ou menos o que era o Górgias, não é? Ele parte de um pressuposto, ou pelo menos principia-se numa posição absurda só para provar que ele fala bem. É só isto. Estão a ver? Olha, diz aí tipo qualquer coisa que tu discordes tipo, e que acha completamente indefensável, e vamos iniciar aqui uma discussão. E depois ele tinha estas técnicas, tendo um público, por exemplo, de fazer
fazer rir o público, ganhar aqui, ganhar ali. Tá a ver? Ele saía sempre quase ileso, independentemente da posição onde ele se iniciasse. Era um pouco esta a capacidade dele, não é? O seu estilo argumentativo pode ser descrito quase como uma poesia sem métrica. Porque a verdade é que é mesmo esta. O Gorgias argumentava que as palavras persuasivas tinham uma força, que ele até dava o próprio nome de dunamis, que era equivalente às palavras dos deuses. E o mesmo impacto da força física, não é? Aquilo que um gajo sente ali, o impacto das palavras. As palavras têm um peso tremendo e uma capacidade de persuasão e manipulação, também ela que não se deve ser condescendente. Deve-se mesmo levar a sério esta imponência que a palavra eventualmente pode fazer sentir, ou as repercussões que ela pode originar. E o Gorgias comparou o efeito da fala sobre a alma ao efeito das drogas sobre o corpo. Ele chegou mesmo a dizer, e passo a citar: assim como diferentes drogas trazem à tona os diferentes humores do corpo, alguns interrompendo uma doença, outros a vida, o mesmo ocorre com as palavras. Algumas causam dor, outras alegria. Algumas provocam medo, algumas instigam os seus ouvintes à ousadia, outras tornam a alma muda e feitiçada com crenças más. Ou seja, isto é uma citação direta daquilo que o Gorgias realmente acreditava. Ele acreditava que as palavras tinham esta capacidade, tinham este poder, não é? E ele até dedicava atenção especial aos sons das palavras, que era muito semelhante à poesia. A poesia também tem muito este esforço. Aliás, o Diderot faz uma abordagem muito exaustiva sobre la belle littérature, que é a bela literatura, que é precisamente esta ideia de forma e métrica e conteúdo e que estar tudo devidamente harmonizado, mas mesmo o som das palavras tem a tónica, onde é que está a tónica, tipo esta conjugação toda, por causa precisamente do efeito que causa, se é esdrúxulo, se não é. Pronto, isto também sou eu se calhar explorado mais, mas a verdade é que ele dedicava atenção especial aos sons das palavras, né? Que muito semelhante então à poesia podia cativar as plateias, e era por isso que ele optava sempre por estes floreados e este estilo assim eloquente, porque pelo menos pelos registros que estão dele, naturalmente, disse mesmo que ele parecia hipnotizar aqueles que ouviam, e não me custa nada a crer, não é? Sei bem que existe esta capacidade, mas isto é, no fundo, o Gorgias foi se não foi o primeiro, provavelmente foi dos primeiros sofistas, e isto é que é o que acaba por caracterizar esta capacidade de ter uma retórica completamente embelezada, quase endeusada, vamos dizer lá assim, e conseguir persuadir as pessoas de que efetivamente, mesmo que não lhe interessa a verdade, não lhe interessa propriamente provar a verdade, interessa-lhe conseguir encantar as pessoas e aliviar-se de eventuais problemas que tenham, ou seja, usar mesmo como uma ferramenta nesse sentido. E por isso é que não eram bem amados, naturalmente, não é? Um bocado pejorativo, ninguém gosta deste tipo de gajo, é ter um pouco a ideia moderna atual do politicamente correto, ninguém gosta dessas pessoas que sabem falar, mas que nunca se comprometem com verdadeiramente nada e se conseguem esquivar, assim, um bocado tremendamente evasivos relativamente a assuntos que, quando uma pessoa quer uma resposta concreta, ou pelo menos uma resposta clara, eles conseguem se esquivar, assim, com aqueles rodeios e aqueles subterfúgios e aquelas, não é, instrumentalizações de diálogo, instrumentalizações de retórica para poderem fugir um pouco daquilo que lhes foi perguntado. Pronto, isto é quase ensinado nas academias e nas juventudes partidárias, é quase esta, não te enterres aí. Mas lá está, isto era um pouco aquilo que caracterizava até a própria ideia. A opinião popular sobre os sofistas era um bocado esta, era um bocado que eram comerciantes de um vazio tremendo a nível intelectual. E a verdade é que eles não gostavam particularmente das ideias do Empédocles e do Demócrito, não é? Naquela ideia de refutar um mundo sensorial e a razão é que manda, não é? Os sofistas privilegiavam a racionalidade como pressuposto de compreensão dos processos tanto racionais como irracionais, ou seja, é daqui que varia. Aliás, a melhor maneira de esclarecer um pouco esta ideia é falamos de um segundo sofista que também teve bastante influência, nomeadamente o Protágoras. O Protágoras chegou mesmo a afirmar o seguinte, que é: o homem é a medida de todas as coisas. Basicamente é esta a ideia, o homem é a medida de todas as coisas. Obviamente que a frase ainda se estende um bocadinho e diz: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Na verdade é que parece que se está a complicar um bocadinho, mas não, é precisamente isto, não é? O homem é a medida de todas as coisas. E esta frase acaba por expressar bem o relativismo, tanto dos sofistas em geral, quanto o relativismo do próprio Protágoras, não é? Porque, ou seja, as leis, as regras, a cultura, tudo deve ser definido pelo conjunto de pessoas.
E aquilo que vale em determinado lugar não deve valer necessariamente noutro, não é? Porque isto varia de pessoa para pessoa. Isto, o que é o bem, varia, tipo, para ti o bem é isto, para mim é aquilo, o que é o mal para ti é isto, para mim é aquilo. Ou seja, isto vai tudo, relativiza-se consoante a própria pessoa, não há propriamente uma ideia absoluta, não é? E esta máxima ou axioma também significa que as coisas são conhecidas de uma forma particular e muito pessoal por cada indivíduo. E é aqui que os sofistas principiam a sua intelectualidade e, consequentemente, a legitimidade que eles julgam ter para eventualmente instrumentalizar o conhecimento desta forma e de se servirem dele e de providenciar quase como uma atividade profissional ou uma espécie de ofício. Ou seja, é este relativismo, precisamente este relativismo, que os legitima o ofício e os seus procedimentos, não é? Porque a verdade é que eles dizem, isto varia de pessoa para pessoa e varia de sociedade para sociedade e varia de cultura para cultura. E eu estou a dizer isto, e naturalmente que eu estou a falar de 300 e tal, 400 e tal antes de Cristo, julgo que estou mais ou menos, se estou a falhar, obviamente, mas a margem de erro é reduzida. E hoje em dia já tive muitas discussões e já tive muitos argumentos em que foi precisamente a pessoa ou o outro lado, ou pelo menos o opositor, não é? Vamos chamar-lhe opositor, não no sentido bélico naturalmente, mas no sentido recreativo, em que estamos a ter um diálogo sobre este tipo de questões que nos exaltam a ambos, e o opositor diz-me algo semelhante a isto, fala-me do relativismo e diz-me que não podemos julgar uma cultura porque é a nossa cultura. Pronto, basicamente era esta a ideia dos sofistas. Isto acaba por servir como uma analogia, por isso ainda hoje nós temos pessoas que se justificam desta forma. Isto é relativismo que contraria claramente, não é? É um pouco a ideia do Sócrates. Por exemplo, o projeto de Sócrates que é querer chegar a um conceito absoluto de cada coisa, não é? Que é o belo, o que é a justiça e o que é a verdade. O Sócrates acreditava que eventualmente haveria uma espécie de conceito absoluto. E era nessa perseguição, pelo menos, que ele caminhava para essa ideia absoluta. Os sofistas não. Os sofistas eram puramente relativos. Eles achavam mesmo que a verdade não era lá um conceito divino nem nada disso, não é? A verdade era relativo, varia consoante a pessoa. Era assim que eles entendiam. Mas a verdade é que o Sócrates tem uma crítica também bastante... Eu li isto em algum lado, já não me recordo bem. Mas o Sócrates tem uma crítica que também se revelou bastante pertinente logo num dos primeiros ataques aos sofistas. Porque basicamente isto foi a grande oposição, se bem que o Sócrates também acabava por ser considerado sofista várias vezes, mas por engano, naturalmente, porque ele não o era. Ele foi tudo menos isso, até da forma, no desfecho trágico que a vida dele teve, ele claramente confirma ainda mais de que não havia uma grande diferença entre ele e os sofistas. Mas a verdade é que uma das críticas mais ácidas que foi feitas era que se o relativismo é verdade e todos têm razão, independentemente daquilo que acham, não é? Ou seja, esta ideia de varia de pessoa para pessoa e tal, então todos têm razão, não é? E então como é que alguém pode afirmar que é mais sábio que outro? Se todos têm razão, se o relativismo basicamente diz todos têm razão, tudo varia consoante pessoa para pessoa, então como é que alguém pode afirmar que é mais sábio que o outro se aparentemente estão todos corretos, segundo esta ideia da primeira premissa de que o relativismo é esta variância de pessoa para pessoa, né? E se os sofistas consequentemente estão no negócio da sabedoria para ensinar coisas a pessoas, então porque é que as pessoas estão a pagar algo que elas já sabem, né? Tipo, se toda a gente tem a verdade, se isto é tudo tão relativo, porque é que elas estão a pagar por sabedoria? Porque são, à partida, não é? Segundo esta ideia, todos são sábios, porque a verdade toda a gente tem a sua. É esta ideia de a propriedade da verdade, todos têm a sua, tu tens a tua, eu tenho a minha, é assim, né? Obviamente que os sofistas sabem uma resposta também a ela tremendamente invasiva, onde eles diziam, nós não ensinamos conhecimento, nós simplesmente ensinamos conhecimento melhor, uma forma melhor de apresentar esse conhecimento que tu já tens. Pronto, era um pouco esta banha de cobra completamente, não é? Mas é inegável que, apesar dos julgamentos pejorativos, e muitos deles que nós estamos a cobrir aqui nesta primeira metade do episódio, que o sofismo, não é? Ele foi bastante importante para o desenvolvimento da filosofia, principalmente durante os seus primeiros passos. Alguns autores conseguiram mesmo, não é, quebrar um pouco este conceito platónico, também muito perpetuado por Platão, de que os sofistas apenas visavam lucro e não tinham objetividade nos seus conceitos, não é? E apesar da forte crítica, não é, do Platão contra os sofistas, muitos dos seus escritos são influenciados pelas tendências sofísticas, ou seja, se não houvesse os sofistas, isto é um pouco esta ideia
ideia da preponderância de uma pessoa ter feito, nem que seja para ser a antítese da tese. Naturalmente que estes termos, se calhar, ainda não estão a dizer muito, mas porque isto até acaba por ser cunhado pelo Hegel, mas é um pouco esta ideia de se não houvesse um negativo, não haveria um positivo. Um pouco por aí, um pouco nesta ideia da oposição. Porque a verdade é que o Platão principia em muitas das tendências sofísticas e tenta alumiar e esclarecer um bocado os seus conceitos. Portanto, a motivação está lá mesmo pela oposição sofística que ele tem. Já para não falar de que podia não ter havido Sócrates e os seus discípulos, não é? Ou seja, se não tivesse havido os sofistas, não é? Poderia não haver esta reação e o Sócrates podia não ter os seus discípulos e conversar e questionar tão diretamente, não é? Porque já vamos falar mais concretamente sobre Sócrates, mas ele não era pago para nada, o Sócrates. Obviamente que ele também tinha dinheiro, porque ele dizia que não posso ensinar nada porque eu só sei que nada sei, mas ele contrariava muito esta tendência dos profissionais do conhecimento. Mas naturalmente que basta esta noção dos sofistas, não é? Que impõe a ideia da educação como parte do contrato social, não é? Portanto, é natural que foram os sofistas até que começaram a apresentar um pouco esse tipo de necessidade e a vontade de querer aprender e a vontade... aliás, eles expuseram, de certa forma, esta necessidade da educação, não é? E também foram os primeiros que colocaram a primeira ruptura e independência do homem para com a religião, precisamente até pelas críticas ácidas relativamente à verdade, que não era um conceito divino e tal. Portanto, naturalmente que sim, que foram importantes. É evidente que nós percebemos porque é que eles eram pejorativos, não é? Porque ensinavam esta retórica, agora recapitulando um bocadinho, mas é evidente que eles também tiveram a sua preponderância e não podem ser desconsiderados ou desvalorizados. Mas eu gostava antes de nós seguirmos mais em frente, de só fazer uma recomendaçãozinha, se tu estás a ouvir e se gostas deste tipo de coisas, porque isto é sempre aquela cena, como é que se vai categorizar os pré-socráticos até Sócrates, como é que se vai categorizar estas diferentes escolas de pensamento, estas escolas filosóficas, e eu gostava de fazer esta recomendação antes de avançar, para tu pôres muito simples, eu até posso deixar o link na descrição, e vou deixar o link na descrição, mas se eventualmente tu tiveres curiosidade, metes no Google gráfico dos pré-socráticos e provavelmente vai-te aparecer logo uma imagem com um gráfico meio colorido, em que mostra bem como é que cada filósofo influenciou o outro e de onde é que ele vai desaguar, e é muito, muito, muito interessante ver isto, e naturalmente que isto, até porque nós falámos sobre muitos destes filósofos nos episódios anteriores, e se tu tiveres o gráfico e aquilo à esquerda tens as idades, né? Começa tudo em 636 a.C., isto está aqui um bocadinho pequenino, mas eu tenho o gráfico aqui à minha frente, e começa naturalmente com aquele pai, o primeiro Tales de Mileto, depois as suas influências, naturalmente, e depois vai dando uma continuidade toda. Isto está tudo devidamente colorido, e depois também tem a escola de Pitagórica, a escola eleática, do Parménides, como nós nos lembramos, os pluralistas, que é um pouco esta ideia do Empédocles, os atomistas, de Demócritos, os sofistas também, e depois tem aqui um roxo que é Unrelated Philosophers. Estes Unrelated Philosophers, estou a falar naturalmente do Sócrates, e aqui é que nós vemos que Espera aí, só um bocadinho. Não consegues falar. Estás-me seriamente a interromper, pai? Que precisava de dizer uma coisa. Vamos chegar. Peço desculpa por esta interrupçãozinha, mas como nós estávamos a dizer, foi só um pequeno problema técnico, mas como nós estávamos a dizer relativamente a este gráfico, que se apresenta tão colorido, aquilo que está a lilás, ou pelo menos, eu não sei, porque os homens só padecem todos de uma espécie de daltonismo, mas isto é tipo, não é um lilás, é tipo um cor-de-rosa choque, vamos supor, e no gráfico diz, né, está em inglês, Unrelated Philosophers, e nós vemos que claramente um deles é o Sócrates, e é aqui que vai desaguar tudo, naturalmente. E o Sócrates, né, era uma pessoa que tinha um pouco do conhecimento de todas as escolas que o antecediam, não é? Mas não pertencia a nenhuma. E eu gosto mesmo de imaginar o Sócrates, agora já que começámos, porque isto até é uma oposição, ele claramente contextualiza-se e é contemporâneo desta escola sofística e é bastante preponderante até para o próprio desenvolvimento intelectual e para a grande ideia que ele veio trazer à filosofia, e nós já sabemos a preponderância tão grande que ele teve, até no simples facto de todos os filósofos que o antecedem são chamados e considerados popularmente e academicamente como os pré-socráticos. Mas a verdade é que eu imagino o Sócrates como uma espécie de gajo que cheirava muito a mal, até porque a ausência dos seus hábitos de higiene estão mais do que documentados,
E, aliás, eu gosto de o imaginar de certa forma muito semelhante a outro grande gênio, mais da música, que foi o grande pai do romantismo na música clássica, que é o Beethoven. Eu gosto de imaginar o Sócrates muito semelhante ao Beethoven. O Beethoven também era um gajo que se esquecia de vestir, acho que eram uns amigos que iam à noite e trocavam-lhe a roupa que ele nem se lembrava propriamente. Era feio, eram ambos feios, não é? E vestiam-se mal, saíam sem sapatos às vezes, o cabelo desgrenhado. Opa, e o Sócrates claramente não era uma pessoa bem apessoada. Não era, e ele sabia que não era. E aliás, isto é uma história muito conhecida, eu até vou citá-la porque eu acho especial piada, até para mostrar bem quem o Sócrates era e como é que ele era. É que no Banquete, não é, que é um livro de Xenofonte, isto é importante dizer que o Sócrates não escreveu nada, quem escreveu foram os seus discípulos, por assim dizer, e ele e o Critóbulo, não é, tiveram assim um argumento, e acho que é no Banquete que eu lembro-me de ter lido este livro em que eles falam do amor e tal, e acho que neste momento em particular, eu li este livro em particular, estão a falar sobre a beleza. E basicamente estão a ter um argumento, porque o Critóbulo é um gajo bonito, toda a gente reconhece como um homem bonito, como um homem muito bem parecido, e o Sócrates é o antagonismo do Critóbulo, de certa forma, e isto parece ser evidente para toda a gente, mas isto teve a pertinência porque lançou uma discussão para ver quem é que era o mais bonito, para decidir quem é que é o mais bonito, e vejam só como é que esta discussão se desenvolve, que eu acho extremamente engraçado, e isto começa mais ou menos assim, eu passo a citar. Crês que a beleza existe só no homem ou ainda noutros objetos? Diz o Sócrates. Ao que Critóbulo responde. Creio, naturalmente, que ela existe num cavalo, num boi e em muitos objetos inanimados, pois costumamos dizer um belo escudo, uma bela espada ou uma bela lança. Ao que o Sócrates replica. Mas de que maneira poderemos explicar que objetos tão diferentes sejam igualmente belos? E o Critóbulo responde, se forem bem adaptados pela arte ou pela natureza, ao destino que quisermos lhes dar uso no uso, peço desculpa, acho que li mal, se forem bem adaptados pela arte ou pela natureza, ao destino que quisermos lhes dar uso no uso, são belos. Ou seja, se servirem, se cumprirem bem a sua função, naturalmente que são belos. É isto que o Critóbulo está a dizer. E o Sócrates continua. Sabes por acaso, porque precisamos dos olhos? Ele disse, evidentemente, é para ver. Assim sendo, pode acontecer que os meus sejam mais belos que os teus. Como? Pois os teus não enxergam senão em linha reta, ao passo que os meus também vêm de lado, pelo facto de estarem à superfície da cabeça. Não é? O Sócrates tinha assim uns olhos muito achatados e feios, esbugalhados, e o gajo está a dizer, opá, eu vejo melhor que tu, porque os teus estão aí tão direitinhos, só vês em frente. E ele, segundo a tua teoria, de todos os animais, o que possui os mais belos olhos é o lagostim. E Sócrates responde, seguramente, sem falar que os seus olhos são dotados naturalmente de uma força estupenda. E o Critóbulo, não é? Ele, seja, mas em questão ao nariz, qual é o mais belo? O teu ou o meu? E ele, penso que seja o meu, se for verdade que os deuses nos tenham dado o nariz para cheirar. Ora, as tuas narinas direcionam-se para a terra, enquanto as minhas são arrebitadas, de maneira a receber os odores de qualquer parte que venham. E o Critóbulo diz, mas não é possível que um nariz chato seja mais belo que um nariz reto. Sim, pois em vez de servir de obstáculo, permite pelo contrário aos olhos de ver primeiro o que querem, ao passo que o nariz proeminente separa-os como um muro. Quanto à boca, diz Critóbulo, cedo-te a palma, se é feita para morder, podes morder melhor do que eu, e com os teus lábios espessos não achas que os teus beijos sejam mais doces que os meus? Conforme o que dizes, eu teria então uma boca mais feia que a de um asno. E isto revela mesmo bem, tipo, quem era o Sócrates, de certa forma. Eu peço desculpa pela teatralidade excessiva, se calhar, na citação desta peça, ou pelo menos desta parte, mas é muito interessante este livro, eu recomendo vivamente esta leitura, como todas elas, no que toca ao relato dos grandes diálogos socráticos, por assim dizer. São todos feitos desta forma. É tudo nesta espécie de ele diz, e é interessante ver como efetivamente o Sócrates se caracterizava, não é? Porque o Sócrates tinha muito sentido de humor, e este é o exemplo perfeito, pois ele depreende, não é, que as definições do Critóbulo e aproveita-se das contradições presentes nos próprios argumentos do Critóbulo. Ou seja, vocês verificaram, no início, foi o Critóbulo quem deu uma definição do que é belo, e quando o Sócrates com aquele instrumento todo disse, mas será que
objetos tão diferentes, como é que eles podem ser igualmente tão belos? Ele diz, porque se servirem o seu uso, servirem a sua arte e a sua natureza, então naturalmente terem que ser belos. Então ele diz, então se for, os meus olhos são melhores que os teus, fomos a ver por aí, porque eles conseguem ver de lado. Mas obviamente que isto é evidente para as pessoas que estão nessa sua apreciação, que o Sócrates não é um homem bonito, mas ele está claramente a pegar nas contradições do próprio Cristóbulo e com elas consegue mostrar que afinal ele não sabe assim tão bem o que é beleza. E esta é um pouco a ideia daquilo que verdadeiramente caracteriza o Sócrates, não é? Que o Sócrates é conhecido por causa disto. Ele, de facto, ele não viveu num castelo, ele não tinha estudos, nem sequer escreveu livros, não é? Como nós já tínhamos visto, não é? Ele achava que a escrita não era a maneira de fazer filosofia. Para o Sócrates a filosofia era discussão, questão, diálogo, era um pouco esta ideia. Isto é que é o verdadeiro método socrático, não é? Era isto de diálogo vibrante, esta manifestação presencial e tudo. Aliás, a história mais famosa e pertinente também a ser contada, se calhar, dando sequência a isto, já que estamos numa partilha deste tipo de histórias de Sócrates, e de Sócrates só podemos falar naturalmente destas histórias e dos seus relatos e daquilo que está nos livros sobre a sua vivência e sobre a sua existência, não é? Mas a história, se calhar, mais famosa dele remonta ao Oráculo de Delfos. O Oráculo de Delfos foi construído em homenagem ao deus Apolo, né, que era o deus da lua, das profecias e da verdade, e este também tem uma boa referência à música, isto na cidade de Delfos, naturalmente, que se encontra localizada na região central da Grécia. Isto só para contextualizar geograficamente onde é que Delfos fica. Mas a verdade é que os gregos procuravam o oráculo por várias coisas, naturalmente. Nem que seja por exercícios de premonição, ver mais ou menos o que é que poderia acontecer, o que é que não aconteceria, pedir assim algum tipo de exercício profético, não é? E a resposta era dada através de Pitonisa, era assim que ela se chamava, não é? O oráculo era tipo, era uma mulher, não é? E dava, em nome do Apolo, dava estas profecias todas. Eu gosto de imaginar esta Pitonisa como uma espécie daquela mulher meio bruxa, caquética e tal, com um riso sinistro. Pá, imaginou mais ou menos assim, até porque era escolhida através de um processo bastante longo, que era assistido pelas mulheres de Delfos. Opá, eu gosto de imaginar aquilo com um esforço tipo, mais ou menos tipo The Ring, tá a ver? Uma coisa assim meio sobrenatural e tal. E quando Sócrates foi ao templo consultar a sacerdotisa, não é? Ele foi acompanhado do seu amigo, que era o Querofonte, e que fez a tradução da inscrição que se apresentava na entrada do templo, e nessa inscrição dizia Nosce te ipsum, que é conhece-te a ti mesmo. E a sacerdotisa afirma, para grande espanto e para grande até perturbação do Sócrates, que ele é o homem mais sábio de toda a Grécia. E o Sócrates ficou naturalmente intrigado com esta revelação. E isto levou a uma espécie de peregrinação intelectual em que ele se tentou encontrar com todos os grandes homens sábios, ou pelo menos aqueles que eram considerados sábios na antiga Grécia. E a verdade é que ele conseguiu concluir que esses grandes sábios, ou esses grandes eruditos, esses grandes académicos intelectuais, eles não sabem nada. Eles, na verdade, acham que sabem alguma coisa. E quando o Sócrates puxava um bocadinho sobre estas ideias, ele verificava que eles ignoravam, mas estavam confortáveis com essa ignorância e julgavam que essa ignorância, os limites da sua ignorância, se constituía conhecimento. Ou seja, o Sócrates, depois de analisar mais ou menos este comportamento falacioso, estes preconceitos intelectuais, ele faz um mergulho interior e constata que a única coisa que ele sabia era que nada sabia. E esta é a beleza do argumento socrático. Esta é a mesma ideia do só sei que nada sei. E é esta liberdade quase de nada saber que lhe dá esta legitimidade tão grande para ele analisar de uma forma tão exaustiva todas as pessoas que eventualmente julgam serem senhoras de algum tipo de conhecimento, no que toca às verdadeiras questões últimas da existência, nas questões epistemológicas, nas questões éticas, o que é verdade, o que é justiça. Ou seja, ele sabe que não sabe nada, mas é essa ignorância que lhe permite, e essa humildade que lhe permite construir a sua retórica e a sua propriedade intelectual, não é? E o Sócrates passou a adotar a inscrição, não é? Esta tal inscrição do Nosce te ipsum, que é o conhece-te a ti mesmo, como parte da sua filosofia, como forma de lembrar aos atenienses com quem ele vivia, principalmente sobre a necessidade de se autoconhecer, que é sobre as consequências que essa ação poderia trazer ao ser humano de forma geral, e principalmente aos atenienses que não tinham o hábito nem de se questionarem, nem de questionarem os seus governantes, o que naturalmente e consequentemente levava a muitos comportamentos equívocos, não é? Muitos comportamentos
menos bons, naturalmente, não só para eles, mas como ao plural. E o conhece-te a ti mesmo é mesmo a invocar essa humildade, não é? O início de todo o conhecimento. Pois, ao sermos humildes quanto àquilo que verdadeiramente ignoramos, já estamos nesse tal caminho, já estamos nessa tal travessia do conhecimento, precisamente por sabermos que é um deserto de ignorância aquilo que nos rodeia. E quanto mais certos nós estivermos e quanto mais convictos dessa ignorância onde nós residimos, mais embelezados vamos ser e vamos ficar aos olhos dos outros, naturalmente, porque estamos no caminho certo, estamos na perseguição da virtude, estamos na perseguição do caminho virtuoso. Ou seja, para o Sócrates o autoconhecimento é o início do caminho para o verdadeiro saber. E ele acreditava mesmo que a sabedoria dependia do conhecimento e do controle dos seus próprios limites. Assim estariam mais propensos a fazer o bem, porque se estivermos neste encalço, se estivermos neste caminho da verdade, naturalmente que nós vamos estar muito mais facilmente iremos fazer o bem, porque uma vez que a ignorância leva ao erro e ao mal, né? E a ter o conhecimento, portanto, ele considera ser uma virtude. E basta pensar, ele diz mesmo, Sócrates, que as pessoas instintivamente quase elas querem cometer o bem, elas querem fazer o bem, porque ao fazer o bem ficam confortáveis na sua cabeça, ou seja, a qualidade dos seus pensamentos fica mais reconfortante se elas acharem que julgam virtuosamente, ou seja, se elas considerarem que julgaram bem. Agora, se elas considerarem que agiram mal, elas não vão ter tranquilidade, é o que se chama consciência pesada, não é? Quando as pessoas têm alguma má ação, ficam com consciência pesada. Agora, se elas forem ignorantes, se elas ignorarem que aquilo é um mal, ou se essa ignorância levar ali a uma espécie de eu fiz isto porque ele fez aquilo, e a tentar ilibar um pouco assim, elas naturalmente podem não viver tão atormentadas. Mas isto mostra que intrinsecamente o homem tem essa aptidão para o bem, o que gosta de fazer o bem, nem que seja pelo simples facto egóico de que vai estar confortável e não tem que dormir de consciência pesada. Adormece bem. Ou seja, e esta ideia foi tão revolucionária, é isto que nós temos dito nos últimos 2 episódios, e foi tão revolucionário, enquanto que as pessoas preocupavam-se sobre o que é o monismo e o pluralismo, quem é que a substância primordial da existência do universo, ou não, são várias, é átomos, é números. O Sócrates aparece com esta simplicidade, com estes argumentos encantadores, com esta beleza na sua razão, de simplesmente dizer mesmo, a falar de coisas concretas sobre o comportamento virtuoso, o comportamento da ignorância, a busca do conhecimento, a humildade da ignorância, eu só sei que nada sei. Ou seja, o próprio Cícero, que é um dos maiores oradores da antiguidade, ele diz mesmo, quase 1000 anos depois, ele diz Sócrates foi o primeiro a evocar a filosofia do céu à terra, deu-lhe a cidadania nas cidades, introduziu-a também nas casas e obrigou a ocupar-se da vida e dos costumes, das coisas boas e das más. Ou seja, foi isto que Sócrates fez. Sócrates trouxe dos céus, trouxe para a terra e deu a todos. E por isso que se faz muitas vezes quase esse paralelismo entre Sócrates e Jesus Cristo, quase de certa forma. Obviamente tiveram um mesmo desfecho trágico e naturalmente muita da familiaridade das ocorrências gravita muito à volta disto, quase exclusivamente sobre isto, mas a verdade é que ele também fez algo muito semelhante no que toca a uma espécie de transporte divino. Enquanto que a filosofia antiga, antes de Sócrates, era praticada por homens ricos, não é? O Sócrates, não é, percebeu que ele era mais sábio porque reconhecia precisamente a sua ignorância, e foi com isso que ele foi atormentar os atenienses na altura, não é? Ele era considerado um moscardo de atenienses. Ele era tipo os mormons. Estão a ver os mormons que tocam à porta e dizem, posso falar um bocadinho sobre a palavra do Senhor? Isto era basicamente o que o Sócrates fazia, não é? Ele era gajo de estar ali por favor ajude-me e tal, estou aqui num problema, gostava de ver se você me conseguia esclarecer. E o senhor, não é? O ateniense, o bom ateniense, claro, o que é que necessita, o que é que precisa? Ele dizia, e o Sócrates, o que é a justiça mesmo? Você sabe o que é a justiça? E vocês estão a imaginar como isso deve ser chato, né? E depois o ateniense lá tentar explicar o que era justiça e tal. E a justiça é isto, justiça é aquilo. E o Sócrates se pegava nas próprias ideias desse ateniense, pegava nas contradições e pega lá e toma lá e toma lá. E tu ficavas ali a desesperar, não é? Até que, ou te ias embora ou dizias que não tinhas tempo. Aliás, há um filme do Rossellini que é mesmo sobre a vida do Sócrates e está bem teatralizada e cinematograficamente essa interação, em que o Sócrates vai ter assim com as grandes pessoas mais reputadas e faz este tipo de questões, e esses grandes eruditos começam a responder todos presunçosos e todos pretenciosos de que sabem mais alguma coisa, e o Sócrates consegue desconstruir um pouco as ideias deles, e eles depois chegam ao final e dizem, Sócrates, olha, depois falamos sobre isto que eu não tenho tempo, está bem? Depois falamos, mas pronto,
era mais ou menos isto que caracterizava o Sócrates. E naturalmente que as pessoas começaram a ficar progressivamente chateadas com este jeito, não é? Porque ou ficavam ofendidas porque achavam que ele sabia mais e que os estava a tratar com condescendência, ou até achavam bastante invasivo e não tinham tempo para este tipo de gajo. Então o Sócrates, acho que até isto só para dizerem como a animosidade era tão grande para com o Sócrates, até se fazia mesmo peças de teatro a gozar com ele, em que era claras comédias em que punham o Sócrates tipo como uma figura boba, uma figura tipo meio apalhaçada. Era um pouco esta ideia impopular do Sócrates mesmo como um gajo que chato, pá, um gajo, além de ser feio e tal, não podia ser belo porque fisicamente não era, portanto a sua moralidade também não devia ser bela, portanto não custa a crer porque consequentemente tenha sido levado a tribunal, não é? Naturalmente. Mas o Sócrates, o método socrático, que é por isso que ele ficou conhecido, hoje em dia chama-se o argumento indutivo. Naturalmente que ao longo da história, naquilo que sucedeu à história, este argumento indutivo já foi provado ser falacioso e não é propriamente uma boa ideia, mas ele utilizava esse método socrático, o argumento indutivo, com base naquilo que o seu opositor lhe dava, naturalmente, não é? Que era sempre, fazia induções consoante o material que ele iria providenciando, e a pessoa teria que validar as induções que ele estava a fazer, porque ela própria estava a abrir o precedente, não é? Por exemplo, quando dizemos que todos os homens que nascem vão morrer, não é? Nós estamos a fazer um argumento indutivo, não é? Porque nós estamos a dizer isto porque até hoje ninguém deixou de morrer. E estes argumentos baseiam-se na experiência passada para sustentar uma conclusão. E o método socrático é um bocado isto. Sócrates fazia isto com os seus adversários, vamos caracterizá-los assim, porque eles davam as suas ideias e ele, tirando as induções, apresentava as suas conclusões. E às vezes essas conclusões eram absurdas, mas o outro lado tinha forçosamente que ou concordar ou então refutar e trabalhar ele um bocadinho melhor o argumento que ele tinha providenciado. E era este exercício que claramente era um bocado exasperante. E este exercício do argumento indutivo também foi muito utilizado por Aristóteles e mesmo por Francis Bacon. E é um pouco este prelúdio todo, ou pelo menos esta caracterização de uma pessoa quase exasperante, que não nos questiona, ou pelo menos não nos surpreende, que com 71 anos de idade, já está o Sócrates um bocado caquético e tal, e ele é levado a tribunal, é julgado. E este relato, ou pelo menos este relato jurídico, ficou relatado, ou ficou redigido na obra que é a Apologia, mas apesar de ser a Apologia, e a Apologia vem um pouco nesta ideia de desculpa, o Sócrates não pediu desculpa, muito pelo contrário, Sócrates foi condenado e perdeu um argumento que podia perfeitamente ter ganho, quase com alguma voluntariedade. E é aí que ele se diferencia claramente dos sofistas. Aliás, no filme de Rossellini, quando ele é condenado, ou pelo menos acusado por Mileto, o filme de Rossellini mostra o Sócrates até a pedir algum tipo de conselho jurídico àqueles grandes advogados, que eram esses tais sofistas, com essa mestria na retórica, e ele ouve-os e diz: não, eu não posso aceitar isso, eu estou a fazer esquemas de persuasão e tal, pá, não vou fazer nada disso, eu vou falar sobre a verdade, e se eles me quiserem julgar, opá, julgam e tal, mas vou provocá-los, tipo, pela verdade e tal. E é bastante interessante, não é? Até porque nessa altura, nos tribunais, quando uma pessoa era acusada, tinha como prática levar as mães, as filhas, todas as pessoas eventualmente relacionadas de certa forma familiar ou amizades, tudo isso, nem que seja para fazer uma choradeira tremenda para ver se conseguia persuadir e convencer os júris e os atenienses que estavam lá a ouvir essa exposição. Sócrates não fez nada disso, não é? Ou seja, isto falando até, agora que já demos este contexto, vamos falar concretamente sobre como é que foi este julgamento, porque faz parte desta obra filosófica de Sócrates e a martirização dele. O Sócrates foi condenado em 399. Aliás, isto é engraçado, quando eu estava a fazer a preparação para este episódio, eu estava a tentar ver pus Tribunal Sócrates e apareceu-me logo naturalmente lá o julgamento do José Sócrates. É impressionante, pá, porque é que ele se chama Sócrates, né? Veio estragar um pouco esta ideia. Agora no meu imaginar a conceptualização gravita entre os dois, fica ali naquela alternância entre os dois, pá, que horrível. Mas pronto. Sócrates, o verdadeiro Sócrates, foi condenado em 399 a.C., com 71 anos, por uma acusação de impiedade. Ou seja, ele foi acusado de uma espécie de ateísmo, ou pelo menos de gozar com os deuses da cidade. E só Atenas é que podia determinar quem eram os deuses da cidade. E diziam-se que o Sócrates
privilegiava outros deuses ou comunicava com outros deuses, muito até porque ele falava de um daimon, que era o demónio, que era uma espécie de voz interior que ele tinha. Então naturalmente que o acusaram de um ateísmo e acusaram que ele falava com outros deuses ou pregava outros deuses, e naturalmente que isso era punível, isso era crime, naturalmente. Mas além desta acusação, ele também foi acusado de corromper os jovens com a sua filosofia. Mas a verdade é que estas acusações, não é, como nós já vimos, encobriam ressentimentos bem mais profundos contra o Sócrates por parte dos poderosos da época, por essa ideia, por esses tais sofistas e tal. O tribunal era constituído por 501 cidadãos, e eu até recomendo vivamente esta leitura da Apologia, porque é bastante interessante até a própria forma como ele interage com estes 501 cidadãos e com a própria ideia da cidade de Atenas. É um livro relativamente simples de se ler, é muito curtinho, lê-se numa tarde, muito fácil. E entre as acusações houve uma que se referia à introdução de novas entidades divinas negando os deuses da pátria. É esta tal ideia do daimon, a voz interior que o Sócrates dizia que tinha na sua profundidade. Os acusadores foram Ânito, Meleto e Lycon. O Ânito era um líder democrático e tinha, curiosamente, um filho que até era discípulo de Sócrates. E ele não gostava de Sócrates precisamente porque o seu filho estava sempre a fazer troça dos deuses do pai e voltava-se contra eles e gozava muito com isso. E este Ânito acabava por representar a classe dos políticos, não é? E foi o mais importante dos acusadores, pois foi aquele que deu a impressão de conhecer o Sócrates, não é? E como se desde tivesse originado a ideia da pena de morte, não para que ele efetivamente morresse, mas para persuadir o Sócrates a abandonar a cidade. Ou seja, o objetivo deste Ânito e a apresentação dele como acusador era precisamente para o Sócrates, para ostracizar o Sócrates, para o afastar, basicamente. O Meleto, que foi quem pôs a acusação, era o acusador oficial, era o tal poeta, era um poeta trágico, novo, desconhecido. Pronto, este era o acusador oficial. Dizia-se que ele até tinha uma espécie de paixão platónica, entre aspas, aqui estou a dizer entre aspas, naturalmente, porque este conceito ainda não era conhecido na altura, mas esta ideia de uma paixãozita pelo mentor, por assim dizer, e representava a classe dos poetas e dos adivinhos. E depois, pouco se sabe do Lycon e não vale a pena estar a dizer muito sobre ele, né? Porque era um retórico, acho que era um sofista, né? Representava a classe dos oradores e professores de retórica. E o Meleto, não é, disse: Sócrates é culpado, estou a citar, Sócrates é culpado do crime de não reconhecer os deuses reconhecidos pelo Estado e de introduzir divindades novas. Ele é ainda culpado de corromper a juventude. Castigo pedido, a morte. Pronto, são os trâmites da acusação, mais ou menos assim que se caracteriza. E os tribunais em Atenas eram faseados pelo menos em dois momentos. Um momento era para se declarar se era culpado ou não, e depois o outro momento, a segunda votação, era para se ver qual era o castigo apropriado. E nesta circunstância, a acusação providenciava um castigo e a defesa providenciava outro. Neste caso em concreto, Sócrates providenciava um castigo alternativo àquele que a acusação está a oferecer, sendo que a acusação seja naturalmente a pena de morte. O acusador, naturalmente, como nós já sabemos, pediu a morte e o tribunal havia reconhecido Sócrates culpado por maioria. Uma maioria ligeira, mas depois das primeiras declarações de Sócrates, as pessoas consideraram que o Sócrates era culpado. Então estávamos neste segundo momento, que era na ideia de ver qual era a pena aceitável ou a pena adequada, não é? E a lei, então, permitia que o Sócrates propusesse uma pena inferior. E o tribunal depois teria que escolher entre a pena da sentença e a proposta pela defesa. Repeti-me aqui só para solidificar um bocado esta ideia. E então é eis que eu agora até cito este parágrafo na totalidade, porque a verdade é que vocês vão ver então o que é este método socrático. E tentem mesmo imaginar esta ideia. O Sócrates está tipo numa situação de vida ou de morte. E vejam mesmo, é por isso que é um ser humano do caralho, porque ele está entre a vida e a morte e ele quer elevar a sua vida com a retidão, com a sua presença dos tais valores absolutos. Isto para ele é viver com dignidade. Ele está entre a vida e a morte e ele mesmo assim não abdica de tentar persuadir, de tentar ganhar este argumento, que ele claramente poderia ganhar, porque ele obviamente que tem a retórica absolutamente excepcional. Nem esses sofistas que se dedicam a esse estudo conseguem bater um homem destes. Mas ele mesmo assim submeteu-se a isto e ficou eternizado precisamente por causa disto. Então veja só. Sócrates interroga então o seu acusador, nomeadamente o Meleto, acerca de quem é que melhorava a cidade. E Meleto citou
primeiro juízes, depois gradualmente acabou por dizer que todos, exceto Sócrates, melhoravam a cidade. Ou seja, só o Sócrates é que estava mal. Então o Sócrates, claro, felicitou a cidade pela sua boa sorte, não é? E referiu que era melhor viver entre homens bons do que entre maus. E, portanto, não podia ser assim tão louco ao ponto de corromper os concidadãos intencionalmente. E se era sem intenção, ou seja, se não era intencional esse ato de corrupção, o Meleto devia instruí-lo e não persegui-lo. E o Sócrates também realçou que entre os presentes havia discípulos seus e pais e irmãos deles, e nenhum foi chamado a testemunhar que ele corrompia a juventude. Ou seja, ele recusou até seguir o costume, que nós já falámos, de apresentar os filhos chorosos para comover os juízes. Tais cenas a ele tornavam ridículos tanto o acusado como a cidade. E a sua tarefa era primordialmente convencer os juízes e não pedir-lhes um favor. Ou seja, o Sócrates apresenta assim, com esta facilidade. Então, quer dizer, se toda a gente acrescenta, menos eu sou o único gajo que está mal aqui, então primeiro, olha, eu tenho uma sorte, porque estou aqui rodeado de homens bons. E nunca na vida, se eu tivesse essa consciência de que são todos homens bons menos eu os iria corromper de uma forma intencional, porque senão eu é que estou mal, eu tenho que sair. Se eu estou a fazer isto sem intenção e palavra de honra que estou, então tu tens é que me instruir, não podes estar aqui a perseguir. Ou seja, ele dá-lhe isto assim. E depois, quando ele chega à parte do castigo proposto, ele sugere tipo um castigo, uma quantia absurda, tipo uma coisa completamente módica, quase que parecia troça. Ele pediu quase tipo, olha, quero refeições gratuitas até ao final da minha vida, porque claramente tipo eu acrescento e tal, e não sei o quê. É quase este ridículo da situação toda. E obviamente que as pessoas ficaram revoltadas, porque quer dizer, de um lado está a pena de morte e do outro está uma pena absolutamente ridícula, tipo pai 30 dinares, tipo pai 5 cêntimos, pronto, opá, eu pago os 5 cêntimos. Era um pouco isto que o Sócrates, o desafio, não é? Naturalmente que ele previu que iria morrer. E foi condenado e foi sentenciado à morte. Ou seja, esta história serve precisamente para aludir, porque mais do que um pensador, ele provou a sua intelectualidade, o seu intelecto e o seu contributo intelectual para a história da humanidade pela própria vida que levou. E até pelo simples facto de que ele não escreveu nada, ele não era um académico, ou seja, a vida dele é a verdadeira obra dele. E esta circunstância, não é, de ele ter morrido desta forma, de ser a injustiça tão grande, de ele ser julgado pelos próprios atenienses devido à presença incómoda que ele representava, de ele estar sempre a perguntar porquê, não é? Ele era tipo aquela criança irritante que era porquê? Era um pouco esta ideia de era insistente nesta questão, né? Ou seja, ele foi condenado pelos próprios atenienses, que foi uma grande injustiça, de facto, porque obviamente que ele não merecia morrer, corromper. Ele até inicia mesmo assim, então eu tenho 71 anos, vou estar a corromper pessoas mais novas, que elas claramente me podem bater a mim, eu é que fisicamente até, eu é que estou em mais lençóis com eles, se eventualmente lhes estou a fazer mal. Pronto, era um pouco esta ideia, não é? Ele claramente não concordava com o Protágoras nem com os sofistas, tanto não concordava que esteve disposto a morrer por isso, porque ele achava mesmo que os valores eram absolutos, não é? E ele dizia mesmo, o homem só faz o mal porque não conhece o bem. E para o Sócrates, perseguir o conhecimento é o objetivo da vida. Era o objetivo da vida e continua a ser naturalmente. E basta pensar nas nossas atitudes em criança para vermos o quão verdadeiro ele parecia ser, e é seguramente, não é? Porque nós, quando somos miúdos, tipo, temos uma curiosidade tão frenética, temos uma necessidade tão incessante de conhecer, de indagar, de inquirir, e depois a certa altura contentamos com o conhecimento que temos e não queremos saber muito mais. E se tivermos que saber, vai ser eventualmente em prol de alguma especificidade que eventualmente se converta ou se torne no nosso novo ofício, no nosso novo sustento, mas claramente toda aquela curiosidade que nos caracterizou no momento inicial, tanto que o próprio Picasso dizia, todas as crianças são artistas, por assim dizer, não é? Acaba por se lentamente cansar e nós ficamos um pouco suicidados filosoficamente. E é por isso que o Sócrates diz mesmo que é uma purificação para a alma, esta busca do conhecimento, esta humildade de ignorância, esta continuidade, passar todos os dias a refletir sobre o que é a bondade, o que é a maldade, sobre o que é o bom e o mal. E ele dizia mesmo, a vida não examinada não vale a pena ser vivida pelo homem. E este é o principal ensinamento, e isto é o quão revolucionário este homem foi, porque ele trouxe a toda a gente a filosofia, da mesma maneira que Jesus Cristo trouxe a mensagem de Deus, ele trouxe a mensagem aos homens. Uma mensagem que claramente também pode assumir esses contornos divinos, mas está com esta simplicidade toda. Conhece-te a ti próprio. É esta a mensagem que ele está a passar. Conhece-te a ti próprio e tenha a humildade de dizer que
só sabes que nada sabes. E se tu tiveres a humildade de confrontar essa ignorância com essa frontalidade toda, tu naturalmente que irás estar na perseguição do conhecimento, na perseguição da virtude, né? Ele podia perfeitamente ter ganho um argumento e não ter sido condenado, mas habilitou-se a isso e foi contra todos esses instintos biológicos de preservação do animal humano. Ele sabia que ia morrer e mesmo assim disse, tenham calma, tranquilo, e mesmo no momento em que ele bebe cicuta tem esta espécie de estoicismo, não é? esta espécie de perseverança. Ele até diz, um grande sono, quase uma sensação de alívio, não é? De não querer fugir e dizer, tenham calma, serenidade. E isto foi uma espécie de martirização que mudou a filosofia. E se nós dizemos antes de Cristo e depois de Cristo na nossa conversão temporal, na filosofia também naturalmente que agora dizemos o antes de Sócrates e depois de Sócrates, porque foi este o contributo tão grande de ter dado à terra, tirado o céu e dar à terra. Foi um pouco isto que ele fez, metaforicamente, não é? E só para verem o tipo de gajo que ele era, ele assim que começou a sentir as pernas pesadas, não é? Que ele bebeu a cicuta, que é o tal veneno, deitou-se tal como lhe havia recomendado o carcereiro. O veneno iria subindo progressivamente até que quando chegasse ao coração seria o fim. E o Sócrates a saber, quando chegar, isto até me arrepia um pouco estar a dizer isto, mas ele sabia que quando chegasse ao coração seria o fim. Então ele, naqueles instantes finais, o Sócrates profere assim, Críton, ao seu colega Críton, somos devedores de um galo a Asclépio. Pois bem, pagai a minha dívida. Pensai nisso. Isto foram as últimas palavras de Sócrates. O Críton em lágrimas a perguntar, mas Sócrates, não queres dizer mais nada? Tipo alguma peça de sabedoria? Alguma coisa, alguma recomendação para nós que cá ficamos? E ele só diz isto, olha, estou a dever um galo ao gajo, ao Asclépio. Vê se lhe pagas. Isto é o Sócrates. É por isso que eu digo, amigos, nós estamos nos ombros de gigantes. Foi mais um episódio do Palavra de Honra. Peço desculpa pela dificuldade técnica que foi sentida mais ou menos a meio. Também não deverá ter sido relevante. E já sabes, se é uma chama sem parecer selo. Vemo no próximo episódio.